Maria Madeleine Claudine Lidouine nasceu em Paris, mas seu coração já parecia morar no céu. Filha única de um simples funcionário do observatório, cresceu em meio à agitação da capital francesa e ao recolhimento silencioso da fé doméstica. Enquanto o mundo celebrava as luzes da razão e os salões da nobreza, ela se perdia em versos e melodias sagradas compostas no recolhimento da infância. Tinha olhos de quem enxergava para além das aparências e mãos que aprendiam a transformar o invisível em beleza, fosse numa oração, num poema ou num canto devocional. Ainda pequena, permanecia longos momentos diante de uma imagem da Virgem, como quem escutava conselhos maternos inaudíveis ao mundo, mas gravados na alma. Era o tempo em que os jardins de Paris ainda ofereciam liberdade aos passos leves das crianças. Mas no coração de Maria Madeleine, aquele chão já não bastava. Enquanto outras meninas sonhavam com vestidos e bailes, ela colecionava histórias de santos e fazia do silêncio um templo. Seu olhar era doce, mas firme. Seu espírito, artístico e contemplativo. Não tinha grandes posses, nem projeção social, mas trazia dentro de si uma inquietação santa, como quem já pressentia que a vida não seria apenas para ser vivida, mas ofertada. Desde cedo, Deus a atraía com doçura e exigência, como fez com o profeta. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do seio materno, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Naquele tempo, ninguém poderia imaginar que aquela menina franzina, que escrevia orações entre flores e cadernos, estaria entre as que calariam os gritos de ódio da revolução com a força invencível da fé. Mas os olhos de Deus já viam, e ali, entre suspiros de oração e a simplicidade de um lar piedoso, começava a história de uma alma que um dia seria chamada Teresa de Santo Agostinho, e que, com outras 15 irmãs, selaria com o próprio sangue o testemunho de que o amor é mais forte do que o medo, mais duradouro do que qualquer violência. A história dessas carmelitas não é apenas um relato do passado, mas uma resposta viva aos clamores silenciosos de tantos que hoje enfrentam tempestades interiores, esperando por uma paz que só o céu pode dar. Acompanhar essa história é deixar-se tocar pela certeza de que Deus ainda levanta colunas ocultas de intercessão no mundo, véus que não se rasgam, orações que não se calam, mesmo quando tudo parece ruir. E talvez, ao contemplar essa fila de véus na guilhotina, possamos enxergar com outros olhos as nossas próprias cruzes e entender que a verdadeira revolução nasce do amor que se deixa imolar. A infância de Maria Madeleine foi como um santuário em miniatura, moldado pela ternura da mãe e pelo zelo silencioso de um lar que respirava fé. Paris, com seus jardins e palácios, era ao mesmo tempo cenário e contraste. Enquanto os nobres se entretinham com filosofias e danças, aquela menina recolhida ouvia com atenção as histórias dos santos e deixava-se cativar pelas lágrimas e virtudes da Virgem Maria. Era como se, desde os primeiros anos, sua alma fosse sendo tecida não para o palco do mundo, mas para o altar do oculto, onde a oração se torna ação e o amor se faz silêncio. Mesmo sem os recursos que o dote exigiria no futuro, recebia uma educação rica em sensibilidade. Compunha versos, entoava hinos sacros e perdia-se em longas meditações diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora, como se ali encontrasse um espelho para seu próprio coração. Não era uma infância comum. O que para muitos passaria despercebido, o canto de um salmo, o brilho de uma vela, o perfume da liturgia, para ela se tornava experiência profunda, quase mística. Quando outras meninas a convidavam a brincar, era comum que preferisse recolher-se com um livro de orações ou um caderno onde escrevia composições piedosas. Ainda sem entender plenamente o que era o chamado, já sentia que havia algo nela que não lhe pertencia. Era como se Deus já a tivesse separado, como fez com Samuel, que ouviu no silêncio do templo. Fala, Senhor, pois o teu servo escuta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 9 a 10. Maria Madeleine não dizia essas palavras com os lábios, mas com a vida. Sua forma de existir era já uma escuta,
Na liberdade da infância, havia também a primeira forma de oblação. Sua pobreza material, que poderia ter se tornado obstáculo, foi acolhida por ela como escola de humildade. Nunca invejou os que tinham mais, nem murmurou contra sua condição. Havia nela uma delicadeza sobrenatural, uma capacidade de encontrar beleza nas pequenas coisas, um botão de rosa no jardim, uma oração sussurrada pela mãe antes de dormir, uma vela acesa diante do crucifixo. Esses pequenos gestos, vistos por tantos como rotina, nela se transformavam em adoração. Ainda menina, fazia perguntas sobre a vida eterna e se emocionava com a paixão de Cristo, ao ponto de, certa vez, derramar lágrimas durante uma via sacra infantil organizada em casa. Esse coração moldado desde cedo pela contemplação não nascia apenas de uma vocação precoce, mas de uma resposta livre e amorosa. A graça a chamava, mas era sua liberdade que correspondia. E nessa união entre iniciativa divina e entrega humana, crescia uma menina que se preparava sem saber para um destino onde a poesia daria lugar ao martírio e o silêncio da infância se tornaria um brado de fé que calaria os gritos da violência. O mistério já pulsava em sua história, como se o próprio Espírito Santo, ainda em sussurros, escrevesse as primeiras linhas de um testemunho que um dia estremeceria os céus e faria a terra dobrar os joelhos. Havia chegado o tempo em que os pressentimentos da infância começavam a tomar forma. A jovem Maria Madeleine, envolta ainda nas lides da juventude parisiense, começou a sentir de maneira mais nítida aquele sussurro que a acompanhava desde menina. O desejo de pertencer inteiramente a Deus. Não se tratava de um devaneio piedoso ou de fuga das dificuldades. Era um amor verdadeiro, maduro e absoluto que clamava dentro de si por um altar onde pudesse se consumir. O chamado à vida consagrada, que tantas vezes ela havia sonhado em segredo, agora se tornava apelo irresistível, como um fogo que arde sem se apagar, como aconteceu com Moisés diante da sarça. O Senhor viu que ele se aproximava para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 4. No entanto, havia uma muralha. Ela não possuía o dote necessário para entrar no Carmelo. Aquela exigência material, imposta pelas regras da época, parecia querer silenciar um chamado do céu. Mas o céu não se deixa deter por barreiras humanas. Uma providência misteriosa entrou em cena por meio de uma carmelita muito especial, Madame Louise de França, filha do rei Luís XV. Já consagrada sob o nome de Teresa de Santo Agostinho, ela intercedeu junto à esposa do Delfim, Maria Antonieta, que, tocada por uma graça que talvez nem compreendesse totalmente, aceitou pagar o dote de Maria Madeleine. Aquele gesto de generosidade real foi mais que um apoio financeiro. Foi um selo de confirmação. O reino da terra havia colaborado com o reino dos céus para que uma alma pudesse dizer sim. Em 1774, ela ingressou no Carmelo da Encarnação em Compiègne e no ano seguinte, em maio, professou os votos solenes de pobreza, castidade e obediência, recebendo o mesmo nome de sua intercessora, Teresa de Santo Agostinho. Era o início de uma nova vida, não apenas de hábitos e paredes, mas de total consagração interior. Ao vestir o véu, ela não apenas ocultava seus cabelos ao mundo, escondia também sua vontade própria, seus sonhos pessoais, seus apegos humanos. Tudo agora pertencia ao amado. Suas palavras foram poucas, mas o coração ardia como os discípulos de Emaús ao reconhecerem o ressuscitado no partir do pão. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 32. A clausura não a fechou para a vida, mas a abriu para as profundezas da existência. Teresa buscava na companhia de Santa Teresa d'Ávila e de Santo Agostinho moldar-se a um caminho de amor e sabedoria. Não desejava apenas ser religiosa, queria ser toda de Cristo. O mundo, com seus ruídos e inquietações, ficava do lado de fora. Dentro de si, porém, travava a luta pela humildade, vencia a vaidade da juventude
e aprendia, aos poucos, a morrer para si mesma. O que para outros poderia parecer renúncia, para ela era plenitude. Não havia tristeza em seu gesto, mas ardor. Ela agora compreendia o que Jesus dissera aos que quisessem segui-lo. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 34. Teresa não apenas seguiu, ela entregou-se inteira. O silêncio da clausura foi para Teresa de Santo Agostinho mais do que uma regra. Foi um campo fértil, onde sua alma pôde florescer como jardim escondido só para Deus. Ali, longe do ruído do mundo, ela descobriu que a vida interior é uma aventura mais profunda do que qualquer viagem exterior. O Carmelo de Compiègne era um santuário de disciplina e recolhimento, mas para Teresa, tornou-se também escola de liberdade espiritual. Cada gesto, cada oração, cada renúncia era uma oferenda silenciosa, um modo de dizer a Deus: aqui estou, faze de mim o que quiseres. Não buscava destaque, não ansiava por conselhos ou visões. Desejava apenas ser fiel nas pequenas coisas, crendo que é nelas que Deus edifica os grandes santos. Durante os primeiros anos no convento, Teresa abraçou com seriedade o caminho da mortificação interior. Seu amor por Santa Teresa d'Ávila a impulsionava a buscar uma reforma do coração mais do que do comportamento. Ela sabia que os muros do Carmelo não bastavam para proteger uma alma das vaidades. Era preciso demolir o orgulho por dentro, com humildade e constância. Inspirava-se também em Santo Agostinho, cujas confissões lia como quem encontra espelhos da alma. Como ele, Teresa desejava não apenas conhecer a verdade, mas ser consumida por ela. Em sua cela pobre, entre meditações e trabalhos simples, pedia a Deus luz para vencer os temores juvenis e os apegos sutis. E o Senhor não deixava de escutá-la. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 5. Não foram poucas as noites em que, ajoelhada no chão frio, Teresa sentia sua humanidade fraquejar. Havia cansaços, dúvidas interiores, tentações de mediocridade. Mas cada queda era seguida de um novo levantar, e cada fraqueza de uma súplica mais sincera. Aprendia que a santidade não se mede pelo êxito das virtudes, mas pela perseverança humilde diante de Deus. Os cantos que compunha, embora simples, carregavam uma piedade ardente, quase mística. Eram orações em forma de melodia, súplicas em forma de arte. E à medida que seu interior se entregava, mais clara se tornava sua missão: ser, no escondimento, um reflexo da luz de Cristo para as outras irmãs. Teresa não se destacou por talentos extraordinários, mas por uma constância silenciosa e amorosa, que transbordava em pequenos gestos. Sua presença trazia paz. Sua voz, quando entoava os salmos, fazia calar os ruídos interiores. As novatas sentiam-se seguras perto dela, e no íntimo ela compreendia que estava sendo moldada para algo que ainda não compreendia completamente, mas que exigiria toda sua alma. Como o oleiro que prepara o vaso para o fogo, Deus a preparava com paciência. E ela se deixava fazer, porque sabia, como disse o salmista: sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito, coração contrito e humilhado, ó Deus, tu não desprezarás. Livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 19. Aos 34 anos, Teresa de Santo Agostinho foi chamada a algo que jamais havia ambicionado: ser priora do Carmelo de Compiègne. Eleita em 1786 e reconduzida ao cargo em 1789, ela assumiu a missão com a serenidade de quem já havia aprendido a morrer para si. Não governava com rigor, mas com doçura. Não comandava com imposição, mas com a autoridade suave que brota do amor verdadeiro. Sua liderança era maternal, e sua palavra, sempre ponderada, trazia segurança às jovens irmãs, especialmente num tempo em que os ventos do mundo começavam a soprar com violência contra a fé. Era como se Deus tivesse tecido em sua alma, desde a infância,
a firmeza serena que agora sustentaria uma comunidade inteira à beira do abismo. Os sinais da perseguição não tardaram a aparecer. Em janeiro de 1790, agentes revolucionários adentraram o convento para registrar os bens da igreja. Foi um momento de decisão e coragem. Diante da ameaça de dissolução, Teresa se colocou à frente das demais e declarou com firmeza e paz que todas prefeririam viver e morrer como carmelitas a abandonar os votos sagrados que haviam feito. Não se tratava de heroísmo humano, mas de fidelidade sobrenatural. Mesmo proibidas de usarem seus hábitos, as irmãs continuaram a vesti-los sob suas roupas civis, uma escolha silenciosa, mas profundamente eloquente. O hábito não era apenas um tecido, era um sinal de pertença, um estandarte invisível de fidelidade ao esposo crucificado. A vida no Carmelo foi se tornando dia após dia mais exigente. Dispersas em 4 casas distintas da cidade, vigiadas por olhos hostis e privadas da liturgia pública, as irmãs mantinham viva a chama da oração comunitária. Toda noite, reuniam-se para rezar a Salve Rainha e o Rosário, como se cada Ave Maria fosse uma gota de bálsamo derramada sobre as feridas da França. Teresa, além de guiar a comunidade com sua presença, compunha hinos e orações que ainda hoje se conservam nos arquivos do Carmelo. Versos devotos que alimentavam a esperança, mesmo nos dias mais escuros. Como uma nova Débora, ela julgava com sabedoria, guiava com fé e cantava a libertação prometida por Deus. Em uma das ocasiões mais marcantes, ao acolher os votos de uma noviça já em tempos de turbulência, advertiu-a com amor sobre os perigos que se aproximavam. A resposta da jovem, porém, selou o espírito daquelas carmelitas. O Senhor cuidará de mim. Não era ingenuidade, mas confiança absoluta, aquela que é louvada nas Escrituras. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 5. Teresa não cultivava ilusões sobre o que estava por vir, mas sabia que seu papel era sustentar, consolar e fortalecer. E fazia isso com o coração de uma mãe, que ensina os filhos a não temer, mesmo quando o mundo desaba ao redor. A França sangrava. As igrejas eram invadidas, os altares profanados, os sinos silenciados por decreto. A revolução que prometera liberdade revelava agora sua face de perseguição. No coração desse turbilhão, as carmelitas de Compiègne continuavam firmes, mesmo dispersas em 4 casas modestas, escondidas da vista, mas nunca distantes da cruz. Quando lhes proibiram de usar os hábitos religiosos, Teresa de Santo Agostinho tomou uma decisão que parecia pequena, mas carregava um simbolismo profundo. Todas continuariam usando o hábito branco por baixo das roupas civis. Era uma resistência sem armas, um grito sem voz, uma fidelidade que se vestia de invisibilidade para não deixar de ser inteira. As irmãs não estavam apenas vivendo a fé, estavam combatendo espiritualmente por ela. Reuniam-se todas as noites, como nos tempos antigos, para rezar a Salve Rainha e o Santo Rosário. Cada mistério contemplado era como uma vela acesa contra as trevas da incredulidade. Elas sabiam que estavam sendo observadas, vigiadas, ameaçadas, mas não cederam. Na intimidade das casas simples onde agora moravam, mantinham a vida comum do Carmelo. Oração, penitência, silêncio, trabalhos humildes. Não havia mais coro litúrgico ou missa comunitária, mas havia comunhão entre elas, uma união tão sólida que nenhuma espada poderia cortar. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Teresa escrevia orações e cânticos que circulavam entre as irmãs, sustentando o ânimo e reavivando a confiança. Seus versos não eram apenas piedosos, eram proféticos. Convidavam à esperança, ao abandono confiante, à entrega radical. Às vezes, bastava uma palavra sua para que o medo recuasse e a fé se inflamasse novamente nos corações. Mesmo sem altar, ela conduzia a comunidade como se ainda estivessem no convento. Reunia-as,
escutava-as, animava-as. Sabia que a batalha que enfrentavam não era contra homens, mas contra forças que queriam destruir a alma do povo. E por isso jejuavam, oravam e ofereciam suas dores em silêncio, como Maria aos pés da cruz. O mundo já as havia esquecido. Para os revolucionários, elas eram apenas vestígios de um tempo antigo, peças de um passado que precisava ser apagado. Mas aos olhos de Deus, cada gesto escondido daquelas mulheres era um altar. Cada sacrifício anônimo, uma hóstia invisível. Viviam como quem já tinha escolhido morrer, não por desespero, mas por amor. Não esperavam reconhecimento nem defesa. Sabiam que o caminho que percorriam era estreito, mas certo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Teresa e suas irmãs encontraram essa porta, e nela permaneceram, mesmo que para o mundo parecesse invisível. Em meio à perseguição que devastava a igreja, algo extraordinário brotou no coração de Teresa de Santo Agostinho. Uma inspiração que ultrapassava o medo e se tornava oblação. Em novembro de 1790, quando já não havia segurança alguma para a vida religiosa na França, a priora propôs algo que nenhuma delas jamais imaginara. Um ato de entrega total, no qual cada irmã ofereceria sua própria vida como holocausto pela paz da Igreja e pela salvação da França. Não era apenas um voto pessoal, mas um pacto espiritual de toda a comunidade, uma consagração coletiva daquelas almas escondidas que decidiam se tornar escudo de intercessão diante do horror. Foi um momento de silêncio e peso. Algumas hesitaram. O martírio, até então apenas um risco distante, agora se insinuava como possibilidade real. As mais idosas vacilaram. O instinto natural da sobrevivência falou mais alto, e o medo revelou-se humano, legítimo. Mas o Espírito Santo, que não abandona os corações generosos, tocou aquelas almas em crise. Em poucos dias, as mesmas que haviam hesitado se ajoelharam diante de Teresa e, com lágrimas, pediram perdão pela fraqueza. A comunidade então se uniu em um só coração, decidida a recitar todos os dias aquele ato de entrega. O altar do Carmelo já não era visível, mas cada coração tornou-se templo. Aquela oração diária era um cântico de amor escondido, um sacrifício antecipado oferecido em paz e liberdade interior. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Teresa não impunha nada, propunha, e sua proposta vinha de uma alma que já havia sido provada no fogo da renúncia. Ela sabia que não havia martírio verdadeiro sem liberdade, e por isso esperou até que cada irmã dissesse sim por si mesma, com maturidade e fé. Inspiradas pela frase que a própria Teresa havia aprendido de sua madrinha espiritual, o amor sempre vencerá, elas transformaram o medo em oração e a insegurança em confiança. Esse ato interior foi o início de seu calvário, mas também de sua glória. As noites seguintes passaram a ser marcadas por essa oração silenciosa que unia a dor do povo ao coração de Cristo. Era a primeira oferta, e Deus a acolhia em segredo. A partir daquele momento, o Carmelo escondido em Compiègne tornou-se um altar de salvação para o mundo. Nenhum gesto mudou exteriormente. Continuavam rezando, vivendo discretamente, suportando privações. Mas por dentro, tudo havia se transformado. Aquelas mulheres estavam decididas a morrer, não por fanatismo, mas por amor. Ofereciam-se por aqueles que perseguiam a fé, pelos que estavam mergulhados no terror, pelos que haviam perdido a esperança. Como Cristo, desejavam carregar os pecados dos outros e interceder silenciosamente. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 13.
e elas estavam prontas para dar a vida, até mesmo por aqueles que as odiavam. As noites em Compiègne tornaram-se o sacrário secreto, onde o terror era enfrentado com oração. Dispersas pelas 4 casas que lhes restavam, as carmelitas mantinham entre si um pacto invisível de fidelidade e amor. Nada daquilo era improvisado. Teresa de Santo Agostinho, com sabedoria de alma experimentada, organizara uma rotina comum de intercessão e penitência. Ainda que separadas fisicamente, uniam-se espiritualmente como uma só lâmpada acesa no meio da escuridão. Cada noite, sem falha, entoavam juntas, à distância, o canto da Salve Rainha e os mistérios do Rosário. Não havia mais hábito visível nem altar público, mas havia véu sobre os ombros, crucifixos no peito e a certeza de que Deus os ouvia. Essas orações noturnas tornaram-se o alimento das suas almas e o consolo dos seus dias. Não rezavam apenas por si. Rezavam pelos sacerdotes perseguidos, pelos fiéis amedrontados, pelos inimigos da fé e por todos os que haviam perdido o sentido da vida. A cada Ave Maria murmurada, ofereciam-se de novo. Teresa, mesmo escondida, compunha versos e cânticos que passavam discretamente de mão em mão, como bilhetes do céu. Eram palavras de esperança, breves como um sopro, mas carregadas de eternidade. Ela sabia que, naquela hora da história, não havia força mais revolucionária do que a oração. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 17 a 18. Viviam sob constante risco. Bastava um vizinho denunciar, um soldado desconfiar, uma palavra mal interpretada, e tudo ruiria. Mas as irmãs não permitiam que o medo regesse seus gestos. Elas haviam escolhido amar até o fim. Os jejuns se intensificaram, os silêncios tornaram-se mais profundos, e a caridade entre elas florescia em pequenos atos. Um bilhete deixado à porta, um pão partilhado às escondidas, uma lágrima enxugada sem alarde. Tudo isso era oração. Tudo isso era martírio antecipado. Como Maria, guardavam tudo em seu coração e permaneciam junto à cruz, mesmo quando todos os outros fugiam. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 25. Era uma liturgia invisível, uma missa silenciosa que se celebrava com gestos de fidelidade escondida. A dor era grande, mas o amor era maior. Teresa sabia que o sofrimento daquelas noites não seria inútil. Ainda que o mundo jamais viesse a saber seus nomes, o céu os tinha gravado com letras de fogo. A esperança não era de que sobrevivessem, mas de que frutificassem. E a cada novo dia, ao abrirem os olhos, renovavam interiormente o sim. Continuaremos. Até o fim. Até o amado vir buscar-nos. No dia 24 de junho de 1794, os muros invisíveis que protegiam as carmelitas desabaram sob a acusação cruel de serem inimigas do povo. Foram denunciadas por permanecerem fiéis a Cristo, como se a fidelidade naquele tempo fosse crime. As autoridades não viram nelas mulheres de oração, mas símbolos vivos de um mundo que a Revolução queria apagar. As 16 irmãs foram reunidas à força e levadas a Paris, rumo à temida prisão da Conciergerie, lugar sombrio onde tantos aguardavam o momento da execução. Para qualquer outro grupo, teria sido o começo do desespero, mas para Teresa e suas irmãs foi a hora da plenitude da fé. Ao atravessarem os corredores da prisão, carregavam no rosto um semblante sereno, como se não fossem prisioneiras da terra, mas peregrinas do céu. No cárcere, celebraram com júbilo a festa de Nossa Senhora do Carmo. Sem vestes litúrgicas, sem altar, sem cânticos oficiais, mas com uma alegria tão real que surpreendia até os guardas. Cantaram hinos compostos por Teresa, entoaram salmos, recitaram orações com um fervor que transformava aquelas paredes frias em capela. Era como se a própria Virgem estivesse com elas, acolhendo-lhes os cânticos como mãe
que embala as últimas horas de suas filhas. Não pediram libertação. Não suplicaram por misericórdia humana. Entregaram-se como hóstias vivas, sabendo que cada minuto que passava as conduzia ao altar definitivo da sua vocação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 4. Os dias no cárcere não foram marcados por queixas ou revolta. Pelo contrário, as irmãs consolavam umas às outras, rezavam pelos companheiros de cela e ofereciam tudo em silêncio. Teresa mantinha o olhar firme, a voz doce, o coração abandonado. A cada nova humilhação, respondia com um gesto de paz. Mesmo ali, na antevéspera do martírio, conduzia sua comunidade como pastora que não abandona o rebanho. Organizou orações, dividiu tarefas e manteve viva a chama da esperança entre todas. O mundo lá fora continuava a girar, cego e ensurdecido pelos gritos da violência. Mas dentro da prisão, uma paz invisível se instalara. Era o prenúncio da vitória que só os mártires conhecem. Aquela que não se mede pela vida preservada, mas pelo amor consumado. Quando se aproximou o dia da sentença, Teresa não vacilou. Sabia que o cordeiro já havia sido escolhido e que a hora do sacrifício se aproximava. Na véspera, olhou para suas irmãs e, com o coração cheio da certeza de quem vive na vontade de Deus, as preparou com ternura. Não com discursos inflamados, mas com a mansidão dos santos. Uma a uma, incentivava-as a manter o olhar no esposo, a não temerem a guilhotina, a abraçarem o martírio como quem caminha ao encontro do amado. Sede fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E elas creram e sorriram, porque sabiam que o céu não se conquista com armas, mas com véus manchados de amor. Na tarde do dia 17 de julho de 1794, Paris presenciou uma procissão como nunca se vira. Não era feita de reis nem de soldados, era uma fila de véus. 16 carmelitas caminhavam lentamente pelas ruas empedradas, rumo ao cadafalso. Não havia gritos entre elas, apenas oração. Com os braços cruzados sobre o peito, cada uma entoava hinos sagrados enquanto o povo, atônito, observava. A carruagem que as transportava não levava prisioneiras, levava esposas do Cordeiro, que seguiam para suas núpcias eternas. No trajeto, recitaram juntas a Salve Rainha, o Te Deum e o Veni Creator. Não como despedida, mas como preparação solene para o sacrifício. Era como se a terra tivesse sido brevemente transformada em céu. Quando chegaram ao local da execução, foram autorizadas a cantar. E cantaram. Uma após a outra, aproximaram-se de Teresa para renovar os votos de castidade, pobreza e obediência. A madre, firme e serena, abençoava cada uma como quem consagra uma vida inteira. Ao pé da guilhotina não havia desespero nem tremor. Cada irmã beijava uma pequena imagem de Nossa Senhora e subia o último degrau com um sorriso nos lábios. Era como se estivessem sendo chamadas, não à morte, mas à eternidade. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 8. As testemunhas daquele momento relataram que o silêncio que se seguiu ao último golpe foi mais eloquente que qualquer grito de revolução. O povo, acostumado ao espetáculo da violência, ficou emudecido diante da paz daquelas mulheres. Ninguém clamou por justiça, ninguém aplaudiu. Apenas um vazio suspenso ficou no ar, como se algo sagrado tivesse acabado de acontecer e ninguém tivesse palavras para nomear. As carmelitas não acusaram, não resistiram, não amaldiçoaram. Entregaram-se como vítimas voluntárias, como intercessoras por um povo em ruína. Antes do golpe final, disseram juntas: somos vítimas deste tempo e nos oferecemos como sacrifício para alcançar a misericórdia de Deus. A cena se tornou eterna. Uma fila de véus brancos, tingidos de sangue, subindo um a um ao altar invisível que Deus preparara para elas. Teresa foi a última. Como boa mãe, esperou todas as filhas passarem antes de si.
Abençoou, consolou e, por fim, entregou também seu corpo e sua alma ao esposo. Não havia multidão para aplaudir, nem sinos para repicar, mas os anjos celebravam em júbilo. Aquelas que foram levadas como criminosas voltaram ao Pai como mártires, e na palma de suas mãos já se desenhava o selo do céu. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, segundo a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Naquela mesma noite, após o martírio das 16 carmelitas, algo estranho e silencioso começou a acontecer em Paris. Os registros históricos indicam que, em poucas horas, o ritmo de execuções foi desacelerando, como se um véu tivesse se estendido sobre o furor da Revolução. A violência, que até então se multiplicava como incêndio, começou misteriosamente a cessar. Alguns viram nisso apenas coincidência. Mas os que creem enxergaram o que os olhos humanos não podem ver. O sangue derramado por amor tem poder de reconciliar uma nação com seu Criador. O martírio daquelas mulheres calou os gritos da França, não com força, mas com paz. Deus aceitou sua entrega. E a paz, como promessa antiga, veio habitar onde antes só havia ruína. O gesto escondido daquelas religiosas se tornou semente fecunda. Não ergueram bandeiras, não discursaram nas praças, não lideraram batalhões. Mas sua oração silenciosa, sua fidelidade sem alarde e seu amor ofertado até o fim desencadearam uma reação que nenhum decreto humano seria capaz de provocar. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 24. A morte delas foi esse grão fecundo, plantado na terra ensanguentada da França, que começou a florescer em paz. Não é teoria, é história. Logo após sua execução, o clima político começou a mudar e pouco depois, o terror foi suspenso. Aquela fila de véus que subiu ao cadafalso desceu sobre a terra como chuva de misericórdia. O céu respondeu. Teresa de Santo Agostinho e suas companheiras não desejaram esse fruto para si. Morriam por amor à Igreja, por amor ao povo, por amor à França que as matava. E por isso mesmo, sua morte teve poder redentor. A palma do martírio, que antes era símbolo de triunfo reservado aos primeiros séculos do cristianismo, agora resplandecia nas mãos de mulheres escondidas, contemplativas, pobres e silenciosas. O mundo moderno aprenderia ali que o heroísmo da fé não depende de grandes feitos, mas da entrega absoluta à vontade de Deus. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O legado espiritual que brotou desse ato permanece vivo até hoje. Mas já ali, naquele momento, nos dias que se seguiram ao martírio, a França ferida começava a reencontrar o fôlego. E se, humanamente, não se pode provar que a paz veio por causa delas, espiritualmente, não restam dúvidas. Onde há amor ofertado, Deus age. E age de forma suave, sem alarde, como fez com Elias no Hóreb, não no terremoto, nem no fogo, nem na ventania, mas na brisa suave. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. O grito da França foi calado pela brisa das carmelitas. E desde então, o mundo aprendeu que uma fila de véus pode mais do que 1000 exércitos armados. Mais de 2 séculos se passaram desde o dia em que Teresa de Santo Agostinho e suas 15 irmãs carmelitas subiram ao patíbulo como hóstias vivas. Mas a memória de sua entrega não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se farol para tempos escuros, alimento para almas vacilantes, intercessão silenciosa para famílias que ainda hoje choram à distância de seus filhos da fé. Durante décadas, elas foram veneradas como mártires. Em 1906, a Igreja confirmou sua beatificação. E, finalmente, em 18 de dezembro de 2024, o Papa Francisco, reconhecendo o testemunho extraordinário daquelas almas, canonizou por equipolência todas as 16 carmelitas de Compiègne. Agora são santas, não apenas no coração dos devotos, mas no altar universal da Igreja.
Seu legado ultrapassa as paredes do Carmelo e os limites da França. Elas são invocadas em orações pelas vítimas da violência, lembradas em leituras litúrgicas, exaltadas em obras de arte e em cantos sacros. Entre tantos testemunhos de fé heróica, a sua luz permanece firme, porque nasce da simplicidade. Não fundaram congregações, não realizaram milagres estrondosos, não deixaram escritos abundantes, mas viveram com perfeição aquilo que Cristo espera de cada um. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 48. E viveram essa perfeição no escondimento, na fidelidade diária, no amor levado até o fim. Hoje suas relíquias espirituais continuam a tocar corações. O hábito carmelita e a palma do martírio tornaram-se seus símbolos, mas é na intercessão que sua missão floresce. Quantas mães, diante de filhos afastados, recorrem a Teresa e suas irmãs, pedindo milagres silenciosos. Quantos sacerdotes em crise, religiosas em provações, fiéis abatidos pelo peso da dor, encontram nelas a força para recomeçar. Porque essas santas entenderam, como ninguém, que não se combate o mal com vingança, nem o erro com ódio, mas com uma vida ofertada em amor. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. A ópera Diálogos das Carmelitas, de Poulenc e Bernanos, levou sua história aos grandes palcos do mundo. Mas é no recolhimento da oração, na lágrima silenciosa diante do Santíssimo, no rosário oferecido por alguém que se afastou, que sua presença se faz mais viva. Elas são santas da resistência interior, mártires da paz, mestras do abandono total. Teresa de Santo Agostinho, com seu olhar firme e coração manso, continua a guiar corações em meio ao caos moderno. E sua frase, "O amor sempre vencerá", permanece como profecia que não envelhece, como resposta para cada alma que hoje se pergunta se ainda vale a pena crer. Quem contempla a vida de Santa Teresa de Santo Agostinho e suas 15 irmãs carmelitas não encontra apenas uma página da história da Igreja, mas um espelho da alma cristã em sua expressão mais pura. Elas não procuraram o martírio, não buscaram aplausos, nem pretendiam deixar um legado grandioso. Apenas quiseram amar, rezar, permanecer fiéis. Mas ao se oferecerem em silêncio, abriram um rasgo de luz sobre um tempo de trevas. A fila de véus que caminhou até o cadafalso tornou-se linha de frente de uma batalha espiritual que libertou a França de um tempo de ódio. Elas provaram que o grito pode ser vencido pela paz e que a doçura pode triunfar onde a força falha. Hoje, tantas mães choram em silêncio por seus filhos afastados da fé. Tantos corações vivem perseguições ocultas, no casamento ferido, na doença que não passa, na solidão que aperta. Tantos se perguntam se ainda vale a pena manter-se fiéis quando tudo desmorona. E é então que a história dessas carmelitas retorna como um sussurro do céu. Vale. Sempre vale. Porque cada oração escondida, cada sim dito no escuro, cada renúncia ofertada com amor, tudo isso tem valor eterno. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que cada nome afastado que agora habita seu coração seja confiado à intercessão das santas carmelitas de Compiègne. Que você escreva nos comentários o nome daquela pessoa por quem você reza em segredo. Que este seja um espaço de súplica e esperança, como foi o claustro escondido daquelas irmãs. Deus ainda escuta, Deus ainda age. E talvez o que falte à paz do mundo seja exatamente a sua fidelidade silenciosa, o seu rosário rezado com fé, o seu sim mesmo em meio ao medo. Se esta história tocou o seu coração, acolha-a como uma semente. Compartilhe com alguém que precise de consolo. Inscreva-se neste espaço sagrado para continuar caminhando conosco. E, sobretudo, confie. O amor sempre vencerá. Porque onde há uma alma que se entrega, ali Deus já começou uma revolução.